Tendo realizado uma análise preliminar nos dados e uma visualização tanto com um plot comum quanto utilizando os gráficos de Frey, vamos agora partir para o estudo dos métodos de distância para padrões pontuais. Existem vários métodos que utilizam a distância entre pontos para estudar padrões pontuais. Nós vamos aqui estudar 3 que são os mais utilizados. Vamos estudar a distância entre pares de pontos, distância do vizinho mais próximo e distância do espaço vazio. Mais explicações sobre cada um deles vocês encontram no nosso livro-texto. Aqui nós vamos focar na aplicação do código, até para não ficar os vídeos muito longos. Mas no nosso livro-texto nós temos a explicação de cada um deles. Para calcular então cada um desses métodos, o pacote SpetStat tem uma função específica. Para calcular a distância entre pares, nós temos a função PairDist. Então tu coloca lá PairDist e chama o teu objeto, o teu padrão pontual. Então no caso aqui nós vamos calcular para o PPP Locations, né, que é o nosso padrão pontual agrupado, PPP regular, nosso padrão pontual com dados regulares, e o PPP Random, que é o nosso padrão pontual aleatório. Então vamos calcular para os 3. Pode calcular aqui juntos ou separados, né? Selecionar todos e rodar ou rodar um por vez. Ó, calculou aqui. E vamos então gerar os plots, os histogramas de cada um. Nós podemos, da mesma maneira, gerar um histograma por vez ou os 3 juntos. Então aqui optamos por gerar os 3 juntos e definimos isso na primeira linha. Então o par aqui é o que define os parâmetros dos gráficos, como nós tínhamos visto. O mar são as margens. O mfrau são o número de linhas e colunas, então vamos plotar em uma linha e 3 colunas. O OMA ele vai definir as margens externas ao redor de todos os gráficos combinados. Tá? E aqui nós estamos utilizando 0, tá? Em todas as dimensões, somente o valor 5 na margem superior, para incluir um espaço onde vamos colocar um título geral para esses gráficos. Então aqui nós temos chamando a função ist, né, que vai criar o histograma. Chamamos ali o que nós calculamos, esse PairDist Random é o que nós calculamos aqui, usando a função PairDist, que calcula a distância então entre os pontos. Nós definimos aqui frec, que é a frequência falso, para plotar o histograma em termos de densidade, em termos de probabilidade. Se nós deixássemos frec igual a true, plotaria as frequências absolutas, não é o que nós queremos. Definimos aqui também os breaks, os números de intervalos, como o número de linhas da matriz. Esse cálculo aqui gera uma matriz. Então ele vai lá, analisa o número de linhas da matriz, intervalo para cada par de pontos, e vai considerar isso na geração do histograma. Por fim aqui, main é o título de cada histograma. E aqui definir fonte main igual a 1 para definir que não é negrito. Senão ele colocaria, se eu não coloco esse fonte main igual a 1, ele vai definir como negrito esse título. Faço esse histograma, né, da mesma maneira para os outros 2 padrões, tanto regular quanto agrupado. Aqui no padrão agrupado ainda nós temos um x-limite aqui de 40.000, definindo então que o limite do eixo x, ou definindo ou restringindo que o limite do eixo x vai de 0 até 40.000, tá? Para melhorar a visualização. E por fim, nós temos aqui essa última linha, o mtext, que é o título geral do conjunto de gráficos, no caso. Então aqui nós temos a expression, bold, né? Então vai ser o título em negrito. Está aqui o título, histograma de distância entre pares. O alter igual a true especifica que o texto deve ser adicionado à margem externa, abrangendo todos os gráficos. O parâmetro cx vai controlar o tamanho do texto. Então nós estamos definindo aqui como 1.5 vezes o tamanho padrão do texto. E line igual a 3 define a posição do texto com relação à margem externa, lá na terceira linha, nessa linha aqui do 5. Então é isso que nós estamos definindo aqui. Então vamos selecionar tudo, ó, e rodar aqui. Vou aumentar um pouquinho a nossa área de plotagem. Vamos rodar para gerar aqui o nosso histograma. Então aqui nós temos o nosso histograma de distância entre pares, para o padrão aleatório, para o padrão regular e para o padrão agrupado, como havíamos definido aqui no nosso código. Então nós podemos verificar, né, nosso primeiro histograma aqui do padrão aleatório, que ele exibe uma distribuição de distâncias aproximadamente simétrica, com uma concentração nos valores médios e um gradiente suave, tanto nas distâncias menores quanto nas distâncias maiores. Nós temos uma subida aqui bem suave. Então esse é justamente o comportamento esperado por um padrão aleatório, onde as distâncias entre os pares de pontos variam sem uma estrutura específica.
Já que no centro, nosso histograma do padrão regular, nós podemos verificar aqui picos bem definidos, que refletem a uniformidade do espaçamento entre os pontos. Isso porque, em um padrão regular, como as distâncias entre os pares de pontos são mais consistentes, vai resultar numa distribuição com intervalos bem marcados, tá? O que vai justamente evidenciar essa regularidade da dispersão dos pontos. E por fim, nós temos aqui o nosso histograma do padrão agrupado, que mostra uma distribuição bastante assimétrica, com uma alta concentração das distâncias muito curtas, né? Temos uma alta concentração aqui até o 10.000, né? Seguida por uma queda acentuada conforme as distâncias aumentam. Então, enquanto aqui no histograma, tanto do padrão aleatório quanto do padrão regular, nós temos essa distribuição, né, do 0 a 40.000 bem visível, aqui no padrão agrupado nós temos uma concentração até 10, 14.000 de distâncias e reduzindo drasticamente aqui do 14, 15.000 até o 20 e poucos mil, e depois não temos mais nenhuma distância, né, nessa faixa de 30.000, 40.000. Então isso é bem indicativo da formação de clusters, clusters bem definidos, bem característicos desse padrão agrupado.